Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, e Shalom para você e para a sua família que acompanha o nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras estamos ensinando a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. E hoje eu quero falar sobre o item 141. Ainda estamos falando do ano shabático, ou ano sabático. O 141 é cancelar as dívidas dos israelitas no ano shabático. Mas antes de nós meditarmos nesse mitzvah da Torá, nesse mandamento da Torá, eu quero pedir que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, e compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com a sua família. E também eu quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado com as suas ofertas, com os seus dízimos, as suas doações e com as suas orações. Que o Eterno abençoe a todos e dê shalom, saúde e prosperidade a todos. Bom, então vamos falar sobre o item 141, cancelar as dívidas dos israelitas no ano shabático. Devarim 15, 3. Deuteronômio, Devarim 15 e o 3. Devarim 15, 3. Que diz assim: de um estrangeiro, vamos ler do 15, do 1 até o 3, para ficar mais claro. No fim de cada 7 anos, tu farás uma remissão, ou seja, um perdão. E esta é a maneira da remissão. Todo credor que emprestará alguma coisa ao seu próximo irá remir o que havia emprestado. Ele não requererá isso de seu próximo ou de seu irmão, porque isso é denominado de a remissão de Yahweh. De um estrangeiro tu pode exigi-lo novamente, mas aquilo que é teu, com teu irmão tua mão perdoará. Bom, então cancelar as dívidas dos israelitas no ano shabático. O que é o ano shabático? Era de 7 a fim de cada 7 anos, conforme nós vemos aqui no versículo 1. No fim de cada 7 anos, tu farás uma remissão, ou seja, um perdão. Perdoava-se as dívidas, a terra voltava ao seu proprietário e aquele que não podia pagar as dívidas era perdoado. Bom, então essa é a maneira da remissão, da Shemitah, do ano da Shemitah. Todo credor que emprestar alguma coisa ao seu próximo irá remir o que havia emprestado. Ele não requererá isso de seu próximo ou de seu irmão, porque isso é denominado de a remissão de Yahweh, então de 7 em 7 anos. Por que isso? Porque simboliza os 7.000 anos, quando o Eterno vai dar remissão para nós, conforme está no livro do profeta Ishaiah. O ano da remissão, o ano dos meus redimidos é chegado. Aleluia. Então, de um estrangeiro, tu poderás exigi-lo. Então, de um que não fosse israelita, tu poderia exigir, continuar cobrando o dinheiro, a dívida, o empréstimo. Mas de um israelita, que é o teu irmão, tu não podia, tu tem que perdoar. Então, para o Eterno, naquele dia, no 7.000 ano, final dos 7.000 anos, no julgamento do trono branco, tem os redimidos do Eterno, o cidadão de boas obras, e os estrangeiros, né, que são estranhos, a palavra estrangeiro é estranha ao Eterno. E são os ímpios, aqueles que foram corruptos, aqueles que foram assassinos, os sodomitas,
os maus, aqueles que fornicaram e não se arrependeram, porque enquanto você tem vida, você pode se arrepender e chegar ao eterno e mudar a sua vida. Por isso que foi feito o perdão, por isso que foi feito o arrependimento do eterno, deixou para cada ser humano esse arrependimento. Então, cancelar as dívidas do israelita no ano Shabat, que é o que nós estamos lendo na Torá, na lei do eterno. Eu, como ancião, estou dando o meu parecer, como os anciãos no passado davam parecer segundo a Torá. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral esse item 141. Cancelar as dívidas dos israelitas no ano Shabat. Iobe, Jó 22:6. Jó 22:6. Jó 22:6. Porque tu tomas o penhor do teu irmão para nada e desnuda os que estão quase nu. Então, às vezes, a pessoa não devolve o penhor, toma tudo do irmão, né, com o propósito de enriquecer a si próprio, e no fim não serve para nada, porque quando nós morremos, nós não vamos levar o ouro, não vamos levar a prata, não vamos levar o dólar, não vamos levar o real no nosso caixão, não vamos. A única coisa que nós vamos levar conosco é a Torá, a lei do eterno, que nós aprendemos nessa terra. E as nossas obras, né, que naquele dia nós vamos ser julgados, né? Os que guardam a Torá vão ser justificados no milênio, no início do 7º milênio. E os que não guardaram a Torá ainda vão ficar 1000 anos na sepultura e na terra para ser julgado no final do 7º milênio, no julgamento do trono branco, julgamento dos vivos e dos mortos. Os vivos é os que guardam a Torá. Já foram recolhidos no início do 7º milênio e vão reinar com Mashiach e Yahushua e julgarão as 12 tribos de Israel dispersas nos 4 cantos da terra. Mas o mau, o iníquo, o aleivoso, como disse Salomão, ficará fora da terra, será condenado, né, no julgamento do trono branco. Então, Iobe fala aqui, nesse item, né, que nós acabamos de ver, cancelar as dívidas do israelita no ano Shabat, 22:6, né? Tu não deste maim a beber ao cansado, e tu restiveste o lerre ao faminto. Aleluia, né? Então, não deste maim a beber ao cansado, e tu retiveste o lerre ao faminto. Mas quanto ao homem de poder, ele tem a terra, e o homem honorável habita nela. Então, muitos vão ficar de fora do reino, né? Porque não ajudou, primeiro, ocorrem, né, a levar os mandamentos da Torá para todas as nações da terra, não ajudou o pobre, nem o órfão, nem a viúva. Aleluia. Bom, e para finalizarmos, nós vamos ler esse item de número 141, cancelar as dívidas dos israelitas no ano shabático. Guiliana, Apocalipse, Revelação 20, do 2 ao 4. Guiliana, Apocalipse 20, do 2 ao 4. Guiliana, Apocalipse 20, do 2 ao 4.
E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é Ra-Satã, e o prendeu durante 1000 anos. E o lançou no precipício insondável, e o encerrou e colocou um selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que se complete os 1000 anos, e depois disso deverá ser solto por pouco tempo. E vi trono, e os que se achavam sentados sobre eles, e foi-lhes dado mishpat para julgar. Vi as pessoas que foram decapitadas por causa do testemunho de Yahushua HaMashiach, e por causa da palavra, da Torá de Yahweh. E os que não adoram a besta e a sua imagem, nem receberam a sua marca sobre a fonte ou na sua mão. Eles viveram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Então, este é o final dos 6.000 anos, início do 7º 1000 anos. Aqueles que guardaram a Torá, principalmente esse mandamento, que cancelou as dívidas, né, do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado no ano sabático, que ajudou o pobre, a viúva e o órfão. Tive fome e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me visitar. Então, muitos perguntam, mas quando, Rabi, nós tivemos assim? Quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Que o Eterno abençoe a todos e tenha um bom dia na presença do Eterno. Zod Rabra Sheli, esta é a minha bênção.